Ok, pessoal, já estamos em gravação, vamos aguardar, falta ainda alguns segundinhos. Ok, pessoal, muito boa noite a todos. São exatamente as 19 horas do dia 3 de outubro do ano de 2023, aniversário do grande filósofo Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, né? Rita e eu tivemos a oportunidade de visitar o túmulo dele 3 vezes. Ele está enterrado em Paris. E nós estamos reunidos nesse momento para um tutorial de tarô do Reiki. O tutorial ele visa tirar dúvidas, né? Não é um curso. Então, os cursos eles estão todos gravados. As pessoas assistem, anotam as dúvidas e vêm para os tutoriais comigo. Então, nesse exato momento, a turma chegando, né? A Josane. Gratidão, mestre, por mais essa oportunidade. Bem-vinda, tá? Gisela Sebastiani, boa noite. Mestres Johnny e Rita, boa noite a todos. A Laura Herrera, boa noite a todos. Sérgio Lobão, dizendo que está ouvindo e vendo bem. Adriana Munhoz, boa noite a todos. Paz e luz. Lobão, né? Então, eu quero agradecer a pontualidade de todos vocês. Adriana Munhoz, minha mãe, Alícia, né? Dora Matos, bem-vinda. Gisela Sebastiani, Josane, Laura Herrera, Luana Tavares, Margarete Vidotti, Miriam Muniz e Sérgio Lobão. Sônia Guimarães, eu acho que desse grupinho aqui estamos com 13 pessoas, só uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, né? Em geral, o pessoal está fazendo os cursos online e vem refazer o curso presencial. Então, a gente tem chamado todo mundo, esse é um ensino híbrido que nós adotamos, né, logo após a pandemia. Então, é isso aí, pessoal. Boa noite, Miriam Muniz, Luana Tavares. Bom, pessoal, nós temos aqui uma pergunta, né, já no grupo. E antes da gente começar a tirar as dúvidas, o grupo está aberto, o grupo do WhatsApp, então vocês podem interagir comigo. Se porventura, como a gente convidou pessoas de outros grupos, né, as pessoas para formularem perguntas, elas obrigatoriamente elas têm que estar no grupo do Tarô do Reiki, tutorial. Mas se a pessoa porventura não estiver, ela pode formular. Reneida Sanches, boa noite, lá de Porto Rico. Vocês poderão formular as perguntas aqui no nosso chat também. Então, nós teremos 2 veículos para as dúvidas. Então, vamos lá, pessoal. O tarô do Reiki, ele é um oráculo, né? O oráculo a arte dos oráculos, né? Uma coisa muito conhecida, é bíblica, né? O primeiro oráculo que se conhece são as pedras Urim e Tumim, é bíblico. E é um oráculo que ele se apresenta como uma caixinha, ela vem lacrada, né? Com plásticozinho. E uma vez a gente retirando o lacre, a gente abre a caixinha e dentro nós temos uma caixa menor e temos um livro, tá? Todo mundo, às vezes as pessoas, eu fui piloto de aviões, né? Fui engenheiro agrônomo, fui comerciante, fui fazendeiro e hoje eu sou escritor. Quando as pessoas me perguntam qual é a minha profissão, eu falo sou escritor. Eu tentei ser outras coisas e tudo assim, eu voava, mas graças a Deus sobrevivi, mas não dava certo para mim as coisas. E o que deu certo para mim, muito certo, foi escrever livros, né? Sobre essa arte que é o reiki. Então, o meu primeiro livro foi lançado no ano de 1996. Foi o primeiro livro publicado no Brasil de um brasileiro. E no mesmo ano saiu um livro de 2 argentinos, Oriel Abarca e Roberto Kuhn. Então, até o ano de 2012,
de 1996 a 2012, então vamos falar em 16 anos a cada 2 anos, né? Eu lancei 8 livros, que foi o Reiki Universal, em 1996, 98, o Reiki, a terapia do terceiro milênio. No ano de 2000, vocês vão vendo a cada 2 anos, né? No ano de 2000, o Reiki Amor, Saúde e Transformação, tem aquela capa verdinha. No ano de 2002, o Reiki Sistema Tradicional Japonês. No ano de 2004, o Reiki para Crianças. Aí eu já vim escrevendo, no ano de 2005, 2006, saiu o Reiki Apostilas Oficiais, que é esse que a gente entrega na sala de aula, o nosso manual, né? E aí eu lancei um livrinho de bolso, que eu traduzi com 2 tradutores juramentados, os poemas do Imperador Meiji. Pela primeira vez foram traduzidos em português, um livrinho bem pequenininho, que é o Reiki e os poemas recomendados por Mikao Sui. Mas como os poemas escritos pelo imperador sempre em metáforas, eu mesmo não entendia muitas vezes o que o imperador queria dizer naqueles poemas. E aí eu fui buscar, e aí já demorou 4 anos, e aí no ano de 2012, 4 anos depois, eu lancei um livrão, pesa mais de 1 quilo, que é o Reiki como Filosofia de Vida, que é o livro que a gente utiliza nas reuniões do grupo de estudo Mikao Sui. Toda quarta-feira a gente faz uso desse livro, né? Foram 4 anos trabalhando nessa obra. É um livrão. Então, eu lancei 8 obras, né, até o ano de 2012, e aí eu comecei a pensar, né? O que eu vou escrever? Eu queria continuar escrevendo sobre o rei, que eu sigo escrevendo, né? E eu tenho o hábito de orar muito, né? Todos os dias, de manhã eu oro, às 18 horas, Rita e eu oramos, e fazer muita meditação, né? Quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita, você escuta Deus. E eu pedi a Deus que me mostrasse uma coisa nova. Eu queria produzir uma coisa totalmente nova para a comunidade reikiana. Eu pedia isso para Deus. E eu sempre procurei pautar o meu trabalho, fui professor universitário, né? Então, as teses, as monografias, os trabalhos monográficos de pós-graduação lato sensu, as teses de mestrado, doutorado stricto sensu, os alunos, quando apresentam esses trabalhos acadêmicos, e eles citam uma informação, nós temos sempre que citar a fonte. Tá? Então, no meio acadêmico, não pode acontecer, eu acho isso, o achismo, né? A pessoa dá uma afirmação, mas é porque ela acha, né? Então, quando a gente dá uma afirmação numa tese, a gente tem que sempre fundamentar de onde veio aquela informação. E eu fui buscar os documentos originais, os poucos documentos originais que nós temos sobre o método Reiki, produzidos pela organização Usui Reiki Ryoho Gakkai. Logo após a morte de Mikao Sui, que foi no ano de 1926, a organização que ele fundou, a Usui Reiki Ryoho Gakkai, eles construíram um memorial. E aqui na contracapa do livro, vocês vão ver um monolito. Mono, lito, pedra. É uma única pedra, ela tem 2,5 metros de altura, imagina. Ela é super larga, tem mais ou menos uns 20 centímetros. 2,5 metros por 1,20. É uma pedra imensa, né? Imagina o trabalho que deu para colocar ali. Só que nessa pedra, tá, eles talharam toda a história num martelinho. A infância de Mikao Sui, a descoberta do reiki, a divulgação do reiki, fala sobre o Imperador Meiji, sobre os 5 princípios, né? Esse foi o primeiro documento que nós tivemos acesso, documento original. E eu procurei analisar com muita profundidade cada palavra que está naquela pedra, né? E aí eu coloquei aqui na contracapa do livro, que vem na caixinha, né? Que o mestre Mikao Sui, o descobridor do Reiki, né? Ele era profundamente ligado às ciências divinatórias. Não é esoterismo, misticismo. A gente está falando de ciência. E a física quântica, ela fundamenta isso. Essa informação não é uma suposição, o achismo. A gente vê, não é em todos, mas tem gente que escreve livros aí com suposições, com achismo. E aí fica sem base, né? Base sólida.
E essa informação não é uma suposição, ela está narrada na grande pedra de seu memorial, onde estão as cinzas da cremação dele. Em parte da mensagem aparece o seguinte dizer, dois pontos, abre aspas, tá? Três pontinhos, reticências, que isso foi retirado lá da pedra. Que Mikao Sui detinha uma vasta gama de conhecimentos, desde a história, né? Ele era um historiador, ciência médica, alguns livros falavam, doutor Uzui, ele nunca foi médico, mas ele estudou ciências médicas, estudou medicina, né? Alguns livros citam Mikao Sui como padre católico. Não, ele estudou cristianismo. Outros citam ele como monge budista. Ele nunca foi monge budista, ele era shintoísta. Psicologia, ele estudou. Até o mágico reino das fadas. Aqui a gente faz uma ligação do reiki com o xamanismo. Por isso que Rita e eu fomos 12 vezes ao Peru. Eu acho que do grupinho que me escuta aqui, minha mãe foi dessa turminha. O Lobão acho que não chegou aí, a Vera também, Suzana Faria chegou. Eu acho que foi só minha mãe desse grupinho aqui que tenha ido para o Peru comigo. Fomos 12 vezes ao Peru. Tá? Mas ele cita que ele trabalhava com os espíritos elementais da natureza, até o mágico reino das fadas, os elfos. As fadas são os espíritos elementares do ar, né? O elemento ar está ligado ao chakra do coração, que é o chakra do amor. Toda energia de cura é uma energia de amor. Ele não se ligava nos outros elementos aqui, pelo que eu vejo, né? Aí eu coloco em negrito, para vocês verem aqui, ó, ciências divinatórias. Isso está lá na pedra, lá no memorial, lá em Tóquio, onde estão as cinzas de Mikao Sui. E a organização falou que ele, tá? Ele detinha conhecimentos de ciências divinatórias, adivinhação do futuro. Ele era um profeta, né? E aí, eu estive 4 vezes no Japão com Rita, estou indo, se Deus permitir, final do mês agora, mais uma vez, pela 5ª vez, numa festa, né? Nós estaremos celebrando os 25 anos do intercâmbio técnico do reiki tradicional japonês entre Japão e Brasil. Então, teremos um jantar festivo, vamos subir o Monte Kurama, né? Caso queiram participar ainda, a gente conseguiria incluir vocês. E nessas 4 viagens, eu tive acesso a vários professores. Inamoto Yakuten, que é um monge, esse é monge budista, mora em Kyoto. O sensei Doi Hiroshi, que foi membro da Uzui Reiki Ryohu Gakkai. O sensei Fuminori Aoki e a sensei Noriko Ogawa, eles são shintoístas, né? E a sensei Yamaguchi, a mãe do Tadao Yamaguchi, que ensina essa versão mais médica do Reiki, que é o Jikiden Reiki. Então, tivemos acesso a 5 professores. E eu sempre levo um caderninho com todas as minhas... Eu tenho muitas dúvidas, pessoal. Isaac Newton dizia que o que a gente, em toda área, o que você conhece é uma gota. O que você ignora não é que você não saiba, não chegou para você ainda, é um oceano. Eu sempre tenho meu caderninho com dúvidas, né? Um dos meus professores, quando vê o caderno, fica até com febre, né? E eu sempre perguntei essa história das ciências divinatórias, como que tipo de oráculos o sensei Uzui usava, e ninguém sabia dizer. Se o rei que nasceu no Japão e os professores japoneses não sabem como Mikao Sui utilizava as ciências divinatórias, que tipo de oráculo ele utilizava, imagina os americanos, nós brasileiros, porto-riquenhos, a Eneida está me ouvindo, alemães e outras nacionalidades, né? E aí eu comecei a meditar e pedir a Deus, né, que viesse um esclarecimento para mim nesse sentido. E veio esse livro, né? Veio esse livro, né? Então nós vamos falar rapidamente sobre ele. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês, pessoal, que quando eu criei esse oráculo, no primeiro momento passei por louco, né? O Einstein dizia: triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Muita gente tem preconceito com as ciências divinatórias, né? Acha que é
esoterismo, misticismo, né? Mas quando você está fazendo a coisa certa, se você se preocupa com o que os outros pensam a seu respeito, as pessoas passam a ser as suas donas, né? Seus donos. Então, nós fizemos uma patente, senão daqui a 200 anos, quem criou o oráculo do tarô do Reiki, né? Aí se perde, né? Criamos uma patente, vocês vão ver que tem um Rzinho de marca registrada, só que o ensino é livre. Nós não cobramos royalties. Quem quiser dar aula de tarô do Reiki pode dar aula, pode se tornar professor, tá? Eu acabei fazendo amizade com várias editoras, né? Alguns deles os donos se tornaram meus amigos, e um deles foi a editora Nova Senda, que é do Décio Lopes, que eu conheci ele na Madras Editora, foi onde eu lancei meu primeiro livro. Ele era funcionário. Ele dizia para mim que no futuro, ele era jovenzinho, né? Isso foi há 26 anos atrás, que eu conheci o Décio. Ele era muito jovem, né? Hoje, passado esse tempo todo, ele está com quase 50 anos. E ele dizia que no futuro ele teria a própria editora dele. E ele teve, ele montou. Só que quando ele saiu da editora, né, que ele foi indenizado, ele resolveu montar a própria editora, ele não tinha autores. E eu tinha amizade com ele, eu resolvi lançar aquele livrinho de bolso do Imperador. Foi o primeiro livro. Falei, esse livro não vende bem, mas pelo menos eu sou conhecido no Reiki, teu primeiro autor vai ser uma pessoa conhecida. E nós somos muito amigos, tá? E eu sou muito grato. Acho que ela não está aqui hoje, a Auristela, né? Muito amiga da Gisela, a Gisela Sebastiani, né? A Auristela, porque minha mãe é estrangeira, meus avós todos estrangeiros, né? Então minha mãe falava holandês, falava inglês, falava espanhol comigo, tentava falar português, né? Eu fazia uma confusão danada com o idioma, até hoje faço. E eu nunca fui muito bom, né, na escrita, nem para falar, né? Eu faço muita confusão. E a Auristela escreve muito bem, e eu sou muito grato a ela porque eu queria manter em segredo, né, que eu estava produzindo essa obra, e eu disse, Rita sabia, lógico, né? Minha esposa ela acompanha tudo, e eu contei para a Auristela e pedi que ela me ajudasse na revisão. E ela deu o brilho dela com muito amor, né? E para nossa alegria, esse livro ele foi publicado, a primeira edição dele, que foi a minha nona obra, né? Eu já publiquei 16 obras. Então, a nona obra foi essa aqui. E essa obra, a primeira edição, foi publicada no ano de 2014. Tá bom, pessoal? Então, faz 9 anos que esse oráculo existe. E aí eu marquei para vocês aqui no WhatsApp, botei um dedinho, o mesmo oráculo com uma capa cor de abóbora. Eu vou pedir a Rita se ela tem a capa do livro de Portugal e o livro da Espanha. Na Espanha, eles gostaram da capa, mantiveram a mesma capa, só mudaram, né? Tarot com temudo del Reiki, né? Então, na Espanha, eles mantiveram a capa. E em Portugal, eles resolveram e colocaram uma capa cor de abóbora, que eu achei também muito bonita, né? Mas vocês veem, né? Eu fiquei um pouco estigmatizado, né? As pessoas faziam, quando eu lancei esse livro, as pessoas começaram a comentar nas redes sociais que eu era engenheiro, piloto, que eu lancei livros técnicos, e agora eu tinha enlouquecido vincular o Reiki ao tarô, só que lá na pedra diz que Mikao Sui estudava ciências divinatórias, né? E esse livro acabou saindo. Rita acabou de colocar, né, a capa de Portugal para vocês e a capa da Espanha. Acabou de ela procurou lá. E nesses dois países já está saindo a terceira edição. E no Brasil já está saindo a terceira edição. Quer dizer, as pessoas leem, gostam e recomendam, né? A melhor propaganda é essa boca a boca. Então, graças a Deus, né? Eu sou casado com Rita, que é uma professora de tarô. Eu, quando conheci Rita, ela já pesquisava o tarô, ela publicou 2 obras sobre o tarô, então, lógico, eu contei com muita ajuda dela, né? Eu tinha muitas dúvidas com relação aos traços, ao tarô de uma forma geral, né? E ela do meu lado, né?
E eu devo muito também, minha mãe vai até ficar feliz, amanhã ela vai contar para ele, né? Há um sobrinho, filho do meu irmão caçula, ele faz parte dessa história que é Carlos Ricardo, né? De Carli, Stone De Carli, que ele é sobrinho, ele é filho do meu irmão caçula, Carlos Ricardo Stone De Carli. Ele faz parte dessa história. E eu vou contar o porquê. Ele me emprestou um livro. Na verdade, ele me deu o livro, ele já tinha lido, né? Que era um livro, O Diário de um Mago. Acho que foi o primeiro livro do Paulo Coelho. E eu fui convidado, né? Assim, para o casamento dele, tá? E eu conto essa história aqui, que tudo começou, né? Esse livro, ele veio para mim mediunicamente, veio do alto nos meses de junho e julho do ano de 2014. Vocês vão ver uma fotografia na página 10, que eu estou com Rita, no Caminho de Santiago. Então, é um livro que não foi escrito por mim, mas não foi escrito no Brasil, tá? E Rita e eu, a gente organiza o nosso ano em janeiro. Então, chega janeiro, a gente faz a agenda, os cursos presenciais no Rio de Janeiro, os cursos presenciais em São Paulo, algum congresso, alguma viagem que a gente vai fazer, né? Agora temos as reuniões às quartas-feiras, temos os tutoriais, então tem que ser tudo muito bem planejado para que as pessoas possam se organizar, né? Muitas vezes pegarem avião e virem aos cursos presenciais. Então, isso tudo acontece em janeiro. No mês de agosto do ano de 2013, um ano antes de sair esse livro aqui, eu recebi um telefonema. Naquela época, as pessoas ainda tinham o hábito de telefonema. Agora, acho que só eu. Eu ligo para minha mãe quase que todo dia. Só que ninguém liga para mim, né? Meus filhos, meus netos, entendeu? Rita liga, né? Mas isso é uma coisa que está caindo em desuso, né? Telefonar. As pessoas mandam pelo WhatsApp um áudio, uma mensagem. E se eu ligar para um filho, para um sobrinho, eles falam que ninguém mais liga para ninguém, que não precisa ligar, é só mandar o áudio. Na hora que eles puderem, eles escutam, né? Mas eu recebi um telefonema, e naquela época nós ainda, até hoje nós temos, no Rio e em São Paulo, telefone fixo, né? Recebi uma ligação de um telefone fixo do meu irmão caçula, isso no mês de agosto de 2013, tá? E ele dizendo que naquele mês de agosto, tá? O filho mais velho dele iria se casar no dia 30, quer dizer, 3 semanas depois. Só que eles moravam na capital do Amapá, em Macapá. Não sei se a Rúbia está presente aqui. Hoje ela não veio. Ela, em geral, ela não perde a aula, tá? A Rúbia, ela é de Macapá. E aí nós olhamos a nossa agenda e nós estávamos com um curso cheio. Acho que, salvo engano, era níveis 1 e 2 no Rio de Janeiro, e a sala cheia, gente que compra passagem com antecedência, paga hotel. Então, para a gente cancelar um curso, né, a gente pode gerar prejuízo financeiro para as pessoas. Só em último caso, né? Falecimento de alguém, ou quando eu peguei Covid, aquela coisa toda, na época da pandemia, né, que tinha que fechar. E eu disse ao meu irmão que eu não teria como ir, que eu já tinha compromisso, né? E ele, um espírito muito elevado, ele aceitou na hora, falou: ah, que pena, a gente queria a sua presença, né? E aquilo ficou me doendo, né? Porque e eu falava com Rita que se fosse o enterro, morreu alguém, a gente ia cancelar o curso, que morreu alguém, para ir todo mundo junto chorar, né? E aquilo estava me incomodando, né? Que se fosse uma coisa ruim, a gente iria cancelar. Mas um casamento é uma coisa tão importante, né? Quando duas pessoas se unem, né? Tiveram uma filhinha tão bonitinha, a Ana Lu, que neta da minha mãe, né? Bisneta da minha mãe, que já está me escutando aí. E eu falando com Rita, que estava me incomodando, né? O fato de não ir, né? De não estar com o meu irmão, com o meu sobrinho. E aí resolvemos comprar as passagens, né? Saímos eu morava em São Paulo, né? Saímos de São Paulo, pegamos um avião para Brasília, de Brasília para Belém, capital do Pará, né? E de Belém para Macapá. Quer dizer, nós pegamos 3 aviões para ir, 3 para voltar. Como a gente comprou a passagem em cima da hora, fica muito caro.
Eu me recordo que o que eu paguei nos 2 bilhetes aéreos dava para ir para a Europa, que Rita e eu trabalhamos lá durante muito tempo, Portugal e Espanha, e ainda sobraria dinheiro, né? Como são caros os bilhetes brasileiros quando você compra em cima da hora, né? Essa questão da tarifa, né? E foi interessante, né? E cidade pequena lá, eles foram passar lua de mel num hotel fazenda, e minha mãe foi, minha mãe estava lá, e Rita e eu fomos, foi a família toda para a lua de mel, né? E nessa de visitar o meu sobrinho, ele me levou à casa onde ele iria morar, o apartamento dele, em cima ali da bancada ali tinha um livro do Paulo Coelho, esse O Diário de um Mago. Eu fiquei olhando, né? Era um livro que eu tinha muita vontade de ler, né? Eu perguntei: "Você leu esse livro?" Ele falou: "Olha, tio, li, gostei e eu te recomendo." Aí eu pedi a ele que autografasse para mim, e quando eu lançasse um livro, eu iria restituir. E ele colocou aqui, olha, Macapá, AP, né, que é a sigla do Amapá, dia 31 de agosto de 2013. Em agosto agora fez 10 anos. Amado tio Johnny, eu estou na página 13 do livro, eu mandei o PDF para vocês. Amado tio Johnny, fico muito feliz com a sua presença em meu casamento, um dos eventos mais importantes da minha vida. Saiba que você é um exemplo para mim. Continue sendo esse farol de luz, um dos guias da nossa peregrinação. Com carinho, Ricardinho. E obrigado pela caneta. Agora eu já ando com canetas de R$ 5, né? Naquela época eu andava com uma caneta que eu ganhei de presente, uma caneta de ouro, né? Que eu ganhei de presente, e uma caneta Montblanc, custa 4, 5 mil reais. E ele assinou o casamento com a caneta. E aí eu fiquei com pena de pegar a caneta de volta, apesar de ser uma joia, né? Falei, poxa, ele está assinando o principal ato da vida dele, que é o casamento dele, com essa caneta, né? Para mim havia tanto simbolismo naquilo ali, que eu resolvi dar a caneta para ele de presente. Já tinha dado o presente de casamento e dei a caneta que ele agradece pela caneta, né? Então eu li o livro, né? Aqui eu falo, aqui eu li o livro que narra a peregrinação do Paulo Coelho no caminho de Santiago, né? E ele buscava, né, a espada dele no caminho. O que é a espada? É uma metáfora, né? É a missão dele, o conhecimento, a sabedoria. E ele encontrou, né? Ele se tornou um dos brasileiros mais conhecidos no mundo, né? Ele tem livros publicados em 40 diferentes idiomas, né? E ali, lá em Macapá, no casamento, em agosto de 2013, Rita e eu, logo que eu li o livro, resolvemos fazer o caminho de Santiago. Só que são muitos dias, né? Se você fizer parte do caminho, você vai caminhar 20, 30 dias, né? O caminho todo dá mais de 30 dias. Rita já fez. Ela saiu da França, foi bater em Santiago. A Bárbara Artagão, chegando aí. E aí nós resolvemos fazer. O problema era fazer quando, né? Encaixar na nossa agenda muito cheia, para a Rita e para mim, 30, 60 dias é uma coisa muito complicada, tá? E aí, quando chega no mês de janeiro de 2014, o casamento foi em agosto de 2013. Fomos fazer a agenda e Rita e eu deparamos com uma situação que de 12 de junho daquele ano até 13 de julho, durante 31 dias, nós teríamos a Copa do Mundo no Brasil. Lembra que o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha? Ou só eu que vou lembrar disso, né? Eu estava lá na Espanha. E 4 anos antes, a Copa do Mundo tinha sido na África do Sul. E a Rita e eu estávamos em São Paulo e a gente não conseguia trabalhar, né? Porque quando ia jogar a Itália, o país que mais tem italiano é a Itália, o segundo é o Brasil. Aí ia jogar o Japão. O país que mais tem japonês é o Japão, o segundo é o Brasil. E assim vai. Portugal, o país que mais tem português é Portugal, o segundo é o Brasil. Então, qualquer que fosse o jogo, a Adriana Munhoz está dizendo que lembra, o Brasil perdendo de 7-1. Qualquer que fosse o jogo, era aquelas cornetas conhecidas como vuvuzela, e a gente não conseguia trabalhar. E eu cheguei para a Rita e falei, olha, a gente não vai conseguir trabalhar. Vai ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil, os hotéis vão ficar caríssimos. E aí a gente resolveu ir à Espanha, né?
nesse período de Copa do Mundo, e eu iria aproveitar para escrever esse livro. Eu não sabia como que o livro ia sair, tá? Eu só sabia que eu receberia uma comunicação do alto e que o livro iria aparecer. Então, no dia 10 de junho do ano de 2014, eu coloco aqui às 22h50 pela TAM, Rita e eu embarcamos para a Espanha, né? Retornamos no dia 11 de julho, 31 dias depois, né? E calhou que a Alemanha foi a tetracampeã, ganhou do Brasil de 7-1, e ela que foi a tetracampeã. E nesse período de 31 dias, que é o quadrado, o Imperador Meiji, tudo tem 31 caracteres, né? Eu escrevi esse livro em 31 dias, para coisas espirituais. Os poemas do Imperador têm 31 ideogramas, que dá 4, né? Esse oráculo foi escrito também em 31, a energia do 4, né? 31 dias. E a exemplo, a gente gostou tanto do que nós vimos no Caminho de Santiago, que é exemplo do que nós fazíamos cada 2 anos, ir a Machu Picchu com nossos alunos. A gente chegava a levar 40, 44 alunos para Machu Picchu. Deixa eu ver aqui se chegou alguém de Machu Picchu. Ainda não. Só minha mãe mesmo, e Rita, né? E a gente resolveu fazer o Caminho de Santiago com os nossos alunos. E levamos 2 grupos. Levamos um grupo no ano de 2015 e levamos um grupo no ano de 2016 ou 2017, né? Em 2018, Rita caminhou sozinha, quando ela fez praticamente o caminho todo, né? E eu estava com uma lesão em função da prática do karatê, acabei não caminhando. Se eu tivesse caminhado, a lesão era no pé, no calcanhar de Aquiles. Se eu tivesse caminhado, eu não teria escrito o livro. E eu comecei a caminhar e inflamou, tive que ser removido do caminho. Fui para o hotel e fiquei 31 dias no meio do caminho, no meio das flores, riachos, e peixinhos e passarinhos, né? Eu em contato com aquela natureza, lesionado, não podia caminhar. Se eu fosse caminhar, não ia escrever. E aí eu consegui, ali começou a fluir, Rita do meu lado, me ajudando, né? Tanto é que ela fez o prefácio, e ela explica aqui na página 15, 16, né? E 17, ela prefaciou o livro. Na página 18, vocês vão ver uma fotografia do primeiro dia que eu fui caminhar, e aí a lesão inflamou e eu não consegui mais caminhar, mas eu cheguei a caminhar o primeiro trecho, mas não aguentei nem finalizar o primeiro dia. O meu calcanhar de Aquiles do pé direito estava fraturado, estava rompido com um golpe de karatê. Deus fez tudo certinho, apertou. Se machucasse meu braço, né, eu não ia escrever, machucou a perna. E se fraturasse, o tendão estourasse, eu ia operar e não teria viajado. Então, ele fraturou parcialmente para que eu conseguisse viajar e adoecesse lá de dor, de inflamação, né? Deixa eu me ver aqui se alguém está perguntando alguma coisa. Rita colocou aqui, né? A versão espanhola, a versão de Portugal. Temos uma pergunta da Adriana Munhoz, que eu já vou tirar. E aqui no prólogo, pessoal, eu faço um paralelo entre o caminho, né, que a pessoa trilha, o caminho do tarô, que são 22 energias, que são os arcanos maiores, com o caminho do Reiki. No Japão, o termo do, Aikido, o termo do é muito conhecido. Kendo, Ken, espada, do, caminho. Reikido, Judo. E eles falam Reikido. E esse caminho que você trilha quando você entra no nível 1, 2, 3A, 3B, no Shinken, você pode entrar no tarô também, né? E eu fiz um paralelo. No tarô tem o arcano 0, que vai até o 21, mas pode ir até o 22, porque o 0 também pode ser o 22, né? O arcano. Arcano quer dizer mistério, né? E no Reiki também existe o reikiano de nível 0. O reikiano de nível 0 é aquela pessoa que chega na escola, né, e fala assim: olha, eu gostaria de conhecer o Reiki. Aí ela começa a receber. Muitas escolas fazem isso no Japão, uma em Brasília
também. Aí a pessoa começa toda semana a receber reiki. Aí, às vezes elas pedem, né, as escolas, 1 quilo de alimento não perecível e doa aquele alimento. Esse é o reikiano de nível 0, que foi lá para conhecer, né? Aí começa a participar de palestras sobre os 5 princípios do reiki, o Gokai, a meditação Gassho. Nada disso precisa ser iniciado para você meditar, para você orar. O Hatsureiho, Gisela falou para mim que ela faz todos os dias Hatsureiho, né? Tá? Que é o banho seco, Kenyoku, a respiração de Oshin Kokyoho, a meditação Gassho com o Gokai e a oração Reiji-ho. São os 4 estágios. Então, para se fazer o Hatsureiho, que é o primeiro estágio ensinado no Japão, a pessoa não precisa ser iniciada. Então, ela é um reikiano de nível 0. Aí, quando ela percebe que o reiki é uma coisa muito boa, ela está recebendo, está sentindo mudanças positivas no corpo dela, ela resolve ser iniciada e se torna um reikiano de nível 1, mas era um reikiano de nível 0, né? Então, eu faço um paralelo, tá? O reikiano de nível 0, aí 1, 2, aí quando ele chega no mestrado, ele percebe que não sabe nada, ele se torna um eterno aprendiz. Por isso que o mestre, o 22 e o 0 no tarô é a mesma coisa. O arcano 0 pode ser o arcano 22. E aqui tem uma fotografia que Rita que bateu, né? A gente iniciando o caminho de Santiago, né? E na introdução eu conto para vocês essa história da pedra, né? Onde está a informação de que Mikao Sui era estudioso das ciências divinatórias. Eu recebi o texto que está na pedra, aqui tem uma visita que eu fiz na pedra, eu estou aqui, faz mais de 20 anos, meus cabelos eram pretos, eu ainda tinha cabelos, e aqui o Sensei Fuminori Aoki do meu lado, a gente em oração lá no memorial, né? Estamos orando. Só que essa aqui foi a minha segunda viagem. A primeira foi em 98, a segunda foi em 2002. Depois estivemos em 2011, Rita e eu, 2018 no Japão, né? E as ciências divinatórias, né? A ciência vem do latim scientia, que quer dizer conhecimento ou saber, que ela precisa ser sempre baseada em princípios certos, tá? Einstein falava muito de preconceitos, né? Ele foi o grande cientista do século passado, quando ele disse triste é, eu botei uma fotografia dele aqui no livro, na página 25, que é mais fácil você desintegrar um átomo do que um preconceito. E aí, para que a gente possa explicar para vocês mais ou menos a base científica do tarô, quando eu dei um curso, eu fiz um desenho. É um quadro improvisado que se tornou definitivo, né? No ano de janeiro de 1977, janeiro de 78, eu fiz vestibular no Rio de Janeiro. Com 16 anos, fui aprovado para agronomia na Universidade Federal. Só que eu estava na dúvida entre fazer o vestibular para engenharia agronômica ou para medicina. Eu tinha dúvidas. Essa história da dúvida, por isso que as pessoas procuram os oráculos. Às vezes as pessoas têm. Deus não me obrigou a ser um engenheiro agrônomo. Aí entrou o meu livre-arbítrio. Eu coloquei uma linha aqui imaginária, onde eu dividi a terceira dimensão, onde nós estamos. Por que terceira dimensão? Porque é comprimento, largura e altura. Passado, presente e futuro. Da quarta dimensão, onde Einstein comprovou a existência, onde não há passado, nem presente, nem futuro, nem distância. É o contínuo tempo e espaço. Jesus falava de diferentes dimensões. Quando Jesus disse, existem várias moradas na casa do Pai. É como se o universo, a casa de Deus, fosse um prédio com vários andares.
Nós estamos no terceiro andar. Isso não quer dizer que não tenha o terceiro, o quarto, o quinto andar. Só que na quarta dimensão não há tempo. Isso é ciência. Einstein provou. Então, esse tempo 1, está aqui o Johnny. Eu fiz vestibular. Janeiro de 1978. Eu estava na dúvida entre medicina e direito. M e D. Aí eu seria médico ou, desculpa, agrônomo, né? Ou médico ou agrônomo. Então, seriam caminhos totalmente diferentes. Então, 10 anos depois, que seria o tempo 2, como médico, eu estaria trabalhando num hospital e como agrônomo numa fazenda. Esse é o período de tempo entre T1 e T2, 10 anos. Só que na quarta dimensão, T1 é igual a T2. Isso é ciência, pessoal. Não existe tempo. Então, o oráculo, ele consulta outra dimensão. Se você vai ser mais feliz como sendo médico ou agrônomo. Você não é obrigado a ser dentista, médico, contador, veterinário. Deus não obriga a gente. Então, você vai lá e consulta as possibilidades. Esse é o poder do oráculo. Então, o oráculo ele tem uma base científica. E se não tivesse, eu não teria escrito esse livro, tá? Então, eu procurei colocar para vocês como que a coisa foi acontecendo. O Jorge acabou de entrar, ele é do Equador, tá? É mestre de Reiki. Está dando um tchau para mim ali. Boa noite a todos. Que pena em este puedo entrar. O Jorge. A Luana Tavares falou também, faço. Eu não sei o que a Luana Tavares quis dizer aqui, também faço. A Luana Tavares falou que faz o Hatsureiho, muito bom. Todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo. Respiração, né? Meu irmão mais velho respira desde que nós éramos pequenos. Ele é o mais velho, é o único que não ficou calvo, não tem cabelos brancos, porque ele faz pranayamas. Essa respiração do Hatsureiho é um pranayama, né? E a limpeza do duplo etérico, banho seco, né? E depois a meditação e a oração. Todo mundo, e a programação neurolinguística, que o Gokai é uma programação neurolinguística, não é isso? A Marisa chegou, Paz de Barros, bem-vinda, tá? A Fátima chegou, Bárbara Artagão já tínhamos falado com ela. A turma foi chegando, Suzana Faria, estamos com 20 colegas no grupo. Muito bom, tá? As pessoas interessadas. Então, eu queria colocar para vocês como que começou essa história do oráculo, quando eu cheguei lá no Caminho de Santiago. Dos símbolos que nós utilizávamos, básicos, né? Tradicionais, que é o Shokurei, o Seireki, o Honsha Shonen, o Daikomyo, para mim, o símbolo mais misterioso era o Honsha Shonen, que permitia que você mandar reiki para o passado, mandar reiki para o futuro, mandar reiki à distância. Para mim, isso era incrível, né? E eu fazia muitas experiências e dava certo. E eu ficava olhando esse símbolo, né? Que é o terceiro símbolo que a gente aprende no Honsha Shonen, proveniente dos ideogramas, né? E ele vem de 5, eu coloco até os 5 ideogramas originais, e a tradução poderia ser traduzido como nem passado, nem presente, nem futuro. Há quem traduza como Namastê. Eu prefiro sempre a tradução de Honsha Shonen como a casa da luz brilhante, que é o sol, que ele te liga ao sol, vem a mim nesse momento. E uma vez eu tive acesso ao pessoal lá da Índia,
que eles me colocaram que esse símbolo Ron Chazé-Chonem, ele conta toda a história da humanidade. Está aqui na página 31, 32. Cada tracinho do Ron Chazé-Chonem. Tá, o traço 1, o céu. 2, desce a terra e cria o ser humano, até o 4. Isso é Gênesis, né? Na página seguinte, de 19 a 22, vem Apocalipse de São João, que é o que nós estamos vivendo, né? Acho que ninguém tem dúvida. Quem gosta de pesquisar e estudar a Bíblia, que a gente vive hoje Apocalipse, né? Tanta insanidade, tanta coisa, esses problemas climáticos, pessoas morrendo em multidões, né? Esses cataclismas, esses problemas que estão acontecendo. Então, esse símbolo, ele me chamava a atenção dele contar a história da humanidade, tá? Eu sempre achei ele muito misterioso, né? E sempre me remetia muito à física quântica, que nos conecta a uma dimensão onde há o contínuo tempo e espaço, não há passado, nem presente, nem futuro. E eu percebia que, através desse símbolo, a gente conseguia se conectar a uma outra dimensão, criando dobras, né? Criando verdadeiros portais interdimensionais, tá? Que a ciência chama de wormhole, buraco de minhoca. O nome é esse mesmo. Se vocês forem no Google, buraco de minhoca, tá? E o paradoxo é EPR de Einstein, Podolsky, Nathan Rose, que comprova que você consegue realmente interferir, tá? Fora de tempo e fora de distância, tá? E a gente, o que Einstein provava que o tempo, né, linear é uma ilusão, essa história de passado, presente e futuro, realmente imagina você começar a namorar, tá? Noivar, casar e separar no mesmo dia. Então, Deus criou as ondas quânticas e nós somos os surfistas do tempo. Tá? E o Ron Chazé-Chonem, ele é um instrumento de intervenção nessas ondas quânticas. Por isso que a gente vai buscar, com o Ron Chazé-Chonem, acontecimentos futuros, né? Dívidas kármicas. A gente consegue acessar também, através do Ron Chazé-Chonem. E uma coisa que sempre me chamava a atenção no Ron Chazé-Chonem, esse mistério todo, é que ele tinha 22 traços. Então, todo esse mistério estava dentro de 22 traços. Estamos com 21 colegas. Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta. Ainda não. Temos a da Adriana Munhoz, que eu já vou tirar. Já estou chegando lá, Adriana. Quando eu chegar nesse assunto, eu tiro a sua dúvida, tá? É um assunto muito simples, o tarô do rei, que vocês observem que se fosse um tutorial de níveis 1, 2, 3A e 3B, Caruna 1, Caruna 2 de mestrado, às vezes a gente não dá conta. A gente não dá intervalo e dá 21 horas, 9 da noite, né? E eu não consegui tirar todas as dúvidas. E o tarô é uma coisa muito leve, né? As pessoas realmente têm poucas dúvidas, né? Então, o Ron Chazé-Chonem me chamava a atenção todo esse mistério dele e ele ter 22 traços, tá? E nós sabemos, por informação que está lá na pedra, que Mikao Sui meditou no Monte Kurama, todo mundo sabe disso. E que essa meditação aconteceu no ano de 1922. Tá? Inclusive, para falar em inglês, 1922, ou 22. Eles separam, né? A energia do 19 do 22, né? 1922. 1922, 22. 22. Então, a energia, né, do Reiki ter chegado ao planeta no ano de 1922, isso me chamava atenção. E o Ron Chazé-Chonem com 22 traços. Aí, lá na pedra, diz que Mikao Sui subiu no Monte Kurama. Isso não é uma suposição, está na pedra. E que ele ficou 21 dias em jejum e meditação. E na madrugada, nas primeiras horas do 22º dia, ele recebeu a iniciação direto de Deus.
Quem falava isso era Albert Einstein, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É o ovo, mas que galinha que botou? Então foi a galinha, mas veio de que ovo? Deus criou a primeira galinha. Deus criou o primeiro reikiano. Quem falou isso foi Albert Einstein. Deus não escolhe pessoas capacitadas, Deus capacita os escolhidos. Mikao Sui era um escolhido, e ele foi capacitado por Deus, mas isso aconteceu no 22º dia do ano de 22. Outra coisa que me chamava a atenção é que Havaio Takata, ela trouxe o reiki para o Ocidente, né? A mestra, Sensei Havaio Takata. Ela cobrava $10.000 por um curso de mestrado. Naquela época, isso daria $1 milhão de dólares ou 5 milhões de reais. $1 milhão para você ser mestre de reiki. E era o preço que ela dava para as pessoas. Estados Unidos é uma economia forte, e as pessoas, ela criou um preço inatingível, né? E todo mundo declinava, a vontade de ir embora. Quando ela morreu no dia 12 de dezembro de 1980. Ela deixou 22 mestres vivos. E eu coloco aqui na página 37 e 38 o nome em ordem alfabética, né, para não dizer que um era mais importante do que o outro. Os 20. Isso me chamava muita atenção, porque ela foi iniciada no nível 1 em 1936. No mestrado, nós temos acesso ao certificado de mestrado dela. Lá no Havaí, o Dr. Hayashi foi lá e iniciou ela. 1938. Ela morreu 42 anos depois. Em 42 anos, pessoal, ela formou só 22 mestres. Isso é muito pouca gente. Rita e eu, nós estamos no Reiki aí há 27 anos, 28, já formamos 730 mestres. Imagina ela com aquele tempo todo, 42 anos, ela formar só 22. E aí, quando ela faleceu, uma das mestres era a neta dela, Phyllis Lei Furumoto, que morreu há 4 anos atrás. É uma dessas 22 pessoas, tá? Phyllis com PH, tá? Phyllis Lei Furumoto, é a mestre de número 17. E aí a Phyllis pega e abre um diário pessoal dela, informações do reiki, não as coisas pessoais, né? Privadas, mas tudo que tinha sobre o reiki ela divulgou, inclusive escreveram um livro, né? E ela colocava informações assim: hoje foi o aniversário da minha irmã, Kei, com K, que está aqui o nome dela, Yamaguchi. Eu dei de presente o mestrado de reiki, ela não cobrou nada. Hoje foi o aniversário da minha médica, Bárbara Weber Reiki. Eu dei de presente o mestrado de reiki. Hoje foi o aniversário da minha neta, Phyllis Lei Furumoto. Ela não cobrou de ninguém, o preço era só para que as pessoas desistissem. E dessa forma ela foi dosando. Quando ela desencarnou, ela deixou 22 mestres. Então, isso tudo foi me chamando muita atenção, essa questão do 22. Os 3 documentos originais que nós temos sobre o reiki, que é a pedra, onde estão as cinzas de Mikao Sui. A entrevista, o Zui Reiki Ryohei Rikei, uma entrevista concedida por Mikao Sui. E um manual que foi publicado em 1974, Mikao Sui já tinha morrido desde 26, pela Uzui Reiki Ryohei Gakkai, o imperador Meiji ele é citado. Nós só temos 3 documentos originais da Gakkai. Nos 3 documentos, o imperador. Tanto é que o dia do nascimento do imperador é o dia 3 de novembro. É o único imperador que é homenageado no Japão. No dia 3 de novembro é feriado nacional, que é o Dia Nacional da Cultura. O Japão já teve 126 imperadores. Se todo dia de aniversário fosse feriado, o Japão não ia trabalhar. E esse imperador, que é o imperador do Reiki, os princípios do Reiki vieram desse imperador. E os 125
poemas foram escritos também por esse imperador. Esse é o imperador de número 122. Olha que coisa interessante, tá? Então, a primeira ferrovia do Japão, ele que construiu, ele que modernizou o Japão, tá? Ele que tornou o ensino primário obrigatório. Até ele entrar no governo, né? Ele nasceu no ano de 1852. Ele era 13 anos mais velho do que Mikao Sui. Então, ele chegou ao trono em 1967. Mikao Sui tinha 2 aninhos quando ele se tornou imperador. E ele se tornou imperador aos 15 anos. Então, ele tornou o ensino primário obrigatório. Até então, havia muitos analfabetos, né? Ele que abriu o Japão a intercâmbio cultural, econômico, porque o Japão ficou fechado 250 anos. E quando ele deixou, ele veio a falecer, ele tornou o Japão uma das principais economias do planeta, tá? E a primeira nação industrializada do Japão foi esse homem. Por isso que ele é homenageado no nosso tarô na parte de trabalho e dinheiro, porque ele fez o Japão um país rico, tá? E ele trabalhava o tempo todo. Então, por isso que ele foi homenageado no nosso oráculo ali. Quando a gente fala em Imperador Meiji, a gente está falando em trabalho e em dinheiro, tá? Eu gosto muito, quem estuda comigo, de citar, né, algumas citações dos cientistas. Uma de Isaac Newton, que viveu há 300 anos atrás. Ele diz o seguinte, que ele pôde ver mais longe. Isaac Newton deixou as 3 leis de Newton, né? Deixou muita coisa boa para a gente, para a ciência, né? Paradigma newtoniano, cartesiano, que norteou toda a ciência até recentemente, né? Que é o paradigma holístico. A gente deve a Isaac Newton, que se ele viu, ele avistou mais longe, porque ele estava de pé no ombro de gigantes. Então, se você quer estudar acupuntura, homeopatia, você não vai procurar o Zé da esquina, que leu 2, 3 livros e começou a dar aula. Se você quer estudar tarô, qualquer coisa que você queira estudar, você tem que procurar quem entenda do assunto, o gigante naquele assunto. E eu sempre tive isso comigo. Meu avô falava de Isaac Newton, pai da minha mãe que me escuta. Ele era cientista também. Ele não gostava muito do Einstein. Quer dizer, não é que não gostasse, ele não falava, não era da época dele, né? Ele era mais ligado a Isaac Newton. E ele falava muito do Newton, né? E eu sempre me liguei nessa citação. Então, quando eu fui pesquisar o Reiki, eu procurei saber quem eram os gigantes do Reiki. E no ensino do Reiki tem uma sazonalidade. Entre Natal, período de Natal, Ano Novo, até o Carnaval, ninguém faz curso de Reiki, vai para psicólogos, advogados ficam em casa, o fórum fecha, o pessoal vai para a praia, né? E aí eu aproveitava para viajar, estudar Reiki nesse período com Rita, né? Eu procurava sempre os gigantes. E hoje nós sabemos que os 5 princípios do Reiki vieram do imperador. Está lá na pedra, que eram os 5 conselhos pregados pelo imperador. E os 125 poemas também vieram, tá? E ele é o imperador de número 122, tá? Eu coloco aqui um poema que, quando eu estive lá, eu tirei esse poema, fui tirar. Conduzo o meu país de tal maneira que seja visto como bom. Faço o meu melhor usando minhas capacidades ao máximo. Por isso que eu associo ele ao trabalho, né? E aí me chamou muito a atenção a ligação do símbolo Roncha Zechonen com todos esses números 22 dentro do rei. E aí eu comecei a abrir um leque, né? E eu fui perceber que o tarô convencional ensinado por Rita era pautado, né, em cima de 22 arcanos, que são os mistérios maiores. Isso me chamou muito a atenção. Nós termos 22 traços
E o tarô convencional ter 22 arcanos. Uma outra coisa que me chamava a atenção foi que eu sempre fui muito ligado na história, né? Abrão, patriarca do judaísmo, pai de Isaac, avô de Jacó, né? Ele era um homem extremamente conectado com a fonte, com Deus, e ele percebeu, Abrão, patriarca do judaísmo, que o universo era regido por 22 forças cósmicas. É como se o universo tivesse um código genético. E ele conseguiu se conectar com aquelas 22 forças. E, naquele momento, ele criou as 22 letras hebraicas. Aquilo é muito mais do que o alfabeto, né? É uma coisa muito potente aquilo ali, tá? E agora, se você pega Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7 notas musicais, e você combina, você vê a quantidade de melodias. Minha mãe foi professora de piano, né? Com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vê a quantidade de músicas que a pessoa consegue compor. Imagina você ter 22 notas musicais, como se o universo tivesse 22 notas musicais. Imagina a combinação disso. Essas diferentes combinações é que que a gente criou esse oráculo, né? Na página 42, ainda em cima da informação de que Michał Sui estudava ciências divinatórias, nós temos a Cabalá judaica, que tem aquelas sefirás, tá? E na Cabalá judaica tem a árvore da vida, que tem as sefirás. E são exatamente, tá? São os 22 caminhos para a pessoa evoluir e atingir a paz espiritual. São 22 caminhos, tá? Através dessas sefirotes, né? Ou sefirás. São 22 conexões. Isso me chamou muita atenção. Uma outra coisa que eu comecei a observar, que o livro Apocalipse de São João na Bíblia, ele tem 22 capítulos. E recentemente foi encontrado um pêndulo dentro de uma pirâmide egípcia, que está sendo considerado o pêndulo na radiestesia mais sensível da radiestesia, e ele tem 22 gramas. Tá? Eu coloquei até uma fotografia aqui, na página 44, eu coloquei o PDF no grupo do WhatsApp. Tá? Então, isso foi encontrado na Câmara Funerária no Vale dos Reis. Ele é de madeira e ele pesa 22 gramas. E o pêndulo, de um lado é sim, outro é muito fácil você aprender. Você aprende a trabalhar com pêndulo em 10 minutos. Né? Sentido horário, você estipula que é sim, anti-horário é não. Posso fazer isso sim? Não. Por aí vai, tá? E um livro, eu até tenho aqui nessa minha biblioteca, quando eu comecei a pesquisar, não existia internet. Tinha que comprar livro de papel. E eu fiquei com pena de me desfazer dos meus livros, que é a minha coleção, minha história. Eu tenho selos ainda que minha mãe me dava de presente quando eu era pequeno, né? Então, eu tenho uma coleção de selos, e para mim é uma coleção. Hoje, você entra no Google, você consulta tudo, PDFs, mas eu guardei os livros aí. E tem um livro, tá? Que é o livro Dogma e Ritual de Alta Magia, que ele está aqui atrás. Tá? E ele foi escrito por Eliphas Levi, né? E o nome verdadeiro dele era Alphonse Louis Constant. Ele era um filósofo, e agora durmam com isso, um livro de alta magia, mas Eliphas Levi era um padre da Igreja Católica, por isso que ele usou esse codinome de Eliphas Levi. Ele foi considerado o maior ocultista do século XIX. Acabou de entrar uma cigarra aqui na minha varanda, não sei se vocês estão escutando. E esse livro, tá? Igual o Apocalipse de São João, tem 22 capítulos,
esse livro, do maior ocultista do século XIX, ele tem também 22 capítulos, tá? E ele acaba fazendo uma correlação nesse livro de Eliphas Levi, um padre católico, com os 22 arcanos maiores, tá? do alfabeto hebraico, com os 22 caminhos da árvore da vida. Olha que coisa interessante. E uma coisa interessante que eu queria colocar para vocês é que acharam, recentemente, um tubo de mel de abelhas naquela região da Ucrânia, e o mel tinha em torno de 3.800 anos, e o mel não estragou, pessoal. Ele cristalizou, botaram no banho-maria, ele voltou a ser mel, e ele não estragou, ele não perdeu as propriedades organoléticas. E é a abelha que faz o mel, né? O Einstein diz que se a gente não cuidar das abelhas, vou pedir até a Rita para procurar essa citação das abelhas e colocar no grupo de vocês, que o dia, porque as abelhas são responsáveis pela polinização, que o dia que as abelhas forem extintas, os fazendeiros ficam jogando veneno, agrotóxico, né? As abelhas ficam morrendo. Que a humanidade, salvo engano, ele fala que terá mais 10 anos de vida somente. A gente não vai ter polinização. Então, quem é que fabrica o mel? São as abelhas. E qual é a matéria-prima? É o pólen e o néctar que vem das flores. Das flores vêm os florais do Dr. Eduardo de Baia, os outros florais de Minas, de outras regiões, né? Do Alasca e por aí vai, holandeses. E o grão de pólen que as abelhas retiram para fazer o mel de abelhas, que é a matéria-prima, é o que a gente encontra na natureza, que tem os 22 aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos? São estruturas que têm grupamento amino, nitrogênio. E a gente precisa dos aminoácidos para formar as proteínas. E esses aminoácidos, a gente não sintetiza, o corpo não consegue produzir. Você tem que comer. Então, se você resolver ser vegetariano, vegano, você tem que saber ser vegetariano. Algumas castanhas, granolas, você tem que buscar na natureza, no reino vegetal, os aminoácidos que você não encontra com tanta facilidade. Daí vem a importância, né, da dieta brasileira, né, arroz e feijão. Porque no feijão você tem 20 aminoácidos, você não tem a metionina e a cistina que tem no arroz. Então, a alimentação arroz e feijão, a pessoa que se alimenta de arroz e feijão, ela consegue se nutrir dos 22 aminoácidos. E, através desse número 22, é fabricado o único alimento que não estraga. Imagina você tirar um alimento da geladeira, 1.000, 2.000, 3.000 anos, e ele não estragar, porque ele tem uma conexão que quebra a barreira do tempo. O tempo não passa, porque não estraga. Uma semana ou 5.000 anos, para o mel, o tempo não passa, tá? Então, aquela região, né, do Cáucaso, né, eles encontraram, que era a região da Geórgia, perto da Ucrânia, mel de 5.000 anos, numa tumba egípcia, 3.300 anos. Que coisa interessante, né? E hoje nós já falamos sobre o futebol, que Rita e eu viajamos durante a Copa do Mundo, né? E é interessante, porque você vê uma Olimpíada de natação, de basquete, de voleibol, quando o Brasil vai jogar, não é feriado. Mas na Copa do Mundo, se for ter jogo do Brasil, fecha banco, fecha tudo. É uma coisa impressionante, né? Impressionante. Aí o Brasil vai jogar na Copa do Mundo. Você não acha nada aberto. A pessoa passar mal, chegar no hospital, os médicos estão vendo o jogo, né? E por que que eu costumo citar o Zico, né? É um jogador da seleção brasileira, não sei se alguém vai lembrar. Deixa eu ver aqui o que escreveram. A Margarete. Não vai chover. Quando a cigarra canta, é sinal que não vai chover, exatamente. Arroz e feijão juntos é a maior proteína que tem, exatamente. Margarete Vidoti.
E o Zico, ele, graças a Deus, ainda está vivo, né? Ele foi homenageado no Japão com uma estátua de bronze em tamanho natural, porque ele foi responsável pela implantação do futebol profissional no Japão. Inclusive, nessa Copa do ano passado, o Japão foi classificado e jogou bem, viu? Exatamente, o Galinho de Quintino, Margarete. Margarete é de São Paulo, mas conhece o Zico, né? Quintino é o bairro que ele foi criado lá no Rio de Janeiro. Ele era do Flamengo, mas jogou na seleção brasileira, né? Aí foi técnico de vários países, né? E por que que o futebol se tornou essa paixão mundial? O planeta tem 8 bilhões, né, de, de habitantes no planeta todo. Foi feito um censo e desses 8 bilhões, as pessoas perguntando sobre a predileção de esporte. 1 bilhão de pessoas informaram que o esporte predileto é o futebol. Tem gente que não gosta, né? Minha mãe não. Aqui, hoje eu falei da Rúbia, né, de Macapá, que tudo começou lá em Macapá. Depois eu vou pedir para a Rúbia, amanhã, ela escutar a gravação. Eu citei ela, citei Macapá, que esse livro aqui começou em Macapá, tá? Capital do Amapá. Eu estive no Amapá em 1982, pelo Projeto Rondon. Depois eu voltei para o casamento em 2013 desse meu sobrinho. Então, pessoal, o futebol é o que é. 1 bilhão de pessoas manifestarem, tá? A predileção pelo futebol profissional, porque são 11 jogadores de cada lado. E quando a gente vai viajar, vou até colocar aqui, 22 graus Celsius no avião. Quando uma pessoa vai fazer um voo internacional, e a pessoa não vai daqui para a Europa, para Dubai, ficar 10, 12 horas no avião passando calor ou frio, né? O piloto, ele regula a temperatura interna da cabine em 22 graus Celsius. É a temperatura de alguns CTIs, né? Da UTI neonatal de crianças, 22 graus Celsius. E aí vem o tarô do reiki, pessoal. Quando a gente fala em arcanos, lá do tarô convencional, arcano é mistério, né? Eu estou aqui no capítulo 3, a Rúbia falando que está ali, bem-vinda, tá? A Margarete Vidotti, naquela época que se tinha o verdadeiro futebol, eu acho. É porque as pessoas entravam no futebol não por dinheiro, né, Margarete? Por paixão. Eu me lembro, em 1970, eu tinha 9 anos, o Brasil foi tricampeão mundial. A gente morava na Ilha do Governador, minha mãe vai lembrar, no bairro do Cocotá. E era o Pelé, o Jairzinho, o Rivelino, o Piazza, entendeu? O goleiro Leão, não, acho que era o goleiro Félix, o Leão veio depois, né? Enfim, se eu for puxando a memória, eu vou lembrar de outros jogadores aí. O Gerson, né? E Tostão, também estava o Tostão. Eu lembro da seleção, eu tinha 9 anos. E todos eles morreram pobres, né? Eles não estavam lá por dinheiro, não tinha esse comércio que tem hoje, né? E tem uma citação do Einstein, que ele fala sobre mistérios. Eu estou aqui no capítulo 3, na página 47, que a coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Quem falou isso foi Albert Einstein. Que o mistério é a fonte de toda a arte, você vê aquela escultura de Michelangelo, Pietà, né? E ciência verdadeira. Tudo começa com mistério. Mistério é aquilo que é real, mas que ninguém consegue explicar. O reiki, né? O reiki é uma coisa, energia elétrica, até hoje é um mistério. A gente paga a conta todo mês do mistério. Os engenheiros elétricos, os eletricistas, eles sabem gerar eletricidade, armazenar, distribuir, mas não sabem explicar, porque segue sendo um mistério. Se você não pagar a conta do mistério, você vai tomar banho frio, não vai ter WhatsApp, não vai me ver e por aí vai, tá? Então, pessoal, Rita sempre falando do tarô, né, com os 22 arcanos maiores, e eu com esses 22 traços do Ron Chazé Shonen,
as 22 letras hebraicas, né? E durante essa caminhada do caminho de Santiago, eu consegui fazer uma associação. Só que eu queria abrir um parênteses aqui, e no ano de 2013, eu estava dando aula em Madrid, eu trabalhava lá, né? Numa fundação chamada Fundação Salgueiro. Minha mãe conheceu. E haviam duas salas no prédio, uma sala grande e uma sala pequena. E naquele final de semana, eu era presidente honorário da Federação Espanhola de Reiki também. Nós estávamos recebendo um professor que morava em Kyoto, Inamoto Yakuten. E eu fui responsável por ser o Relações Públicas, receber ele no aeroporto, depois levar no aeroporto, passar o tempo todo com ele. O presidente muito ocupado, eu era presidente honorário, né? E era professor ali, e eu ficava com esse professor. Eu dava atenção. Num dos intervalos, eu fui mostrar o prédio. Era um prédio de 2 andares, eu trabalhava lá com Rita. E Rita estava dando um curso de tarô. Foi o único curso que ela deu. Ela atendeu muito como taróloga, mas o curso foi esse. E o professor japonês, ele ficou encabulado de entrar na sala, falou, não, a sala está ocupada. Eu falei, não, mas é minha esposa. A gente entra rapidamente só para você conhecer a sala, né? Conhecer a minha esposa, e entramos. E ela estava, Rita, com os alunos, e Rita tem o hábito de projetar imagens no curso de tarô num data show. E quando o professor de Kyoto, Inamoto Yakuten, eu vou pedir a Rita para conseguir uma foto dele, botar no grupo para vocês verem, entrou, Rita estava projetando essa imagem na parede. É uma pintura que nos pertence. Rita e eu mandamos pintar. É o Imperador Meiji, é uma pintura a óleo. E aí o professor japonês olhou a sala, quando ele olhou na parede, estava a projeção, o arcano 4 do tarô, né, o imperador, o tarô convencional. Falou, esse é o imperador japonês. Eu falei, é o imperador Meiji. E por que ela está projetando? Ela está dando aula de tarô. E ela fala do imperador. E ele fala, o tarô, olha, o tarô tem 22 arcanos. Isso o professor é um monge budista, lá de Kyoto. O tarô tem 22 arcanos. E o Honsha Shonen, cada traço está ligado a um deles. Naquele momento eu escrevi o livro. Eu fiz um link. Então, foi plantada uma semente. Lá no caminho, essa semente germinou. Assim tudo aconteceu, tá? Com esse professor, tá? Inamoto. Na numerologia, pessoal, esse oráculo, ele é composto, prestem atenção, de um arcano universal, que é o Daikomyo, que é o símbolo que nos liga a Deus, né? Eu criei esse arcano universal para funcionar como uma antena, para que qualquer pessoa pudesse jogar o oráculo. Senão tinha que ser iniciada no Reiki 2, para o Honsha Shonen, para que a pessoa tivesse um rapport com o símbolo. Eu usei esse símbolo amarelo aqui da radiônica para conectar todas as cartas, como se fosse todas as abelhas de uma colmeia só, todas as sardinhas de um cardume só, todas as cartas de um grupo só. Então, eu usei a cor amarela, que é a cor do terceiro chakra, o Manipura, que é o chakra que nos conecta, e eu criei uma conexão com as cartas. Então, essa é uma carta. Depois, eu criei mais 4 arcanos. O arcano 1, o arcano 2, o arcano 1, Imperador Meiji, o arcano 2, Mikao Sui, o arcano 3, Dr. Hayashi, e o arcano 4, Takata. A gente sabe que as coisas espirituais elas são regidas por uma vibração do número 4. Os poemas do imperador todos têm 31 caracteres, 3 mais 1 dá 4. E
nós criamos 4 arcanos. Cada arcano desse, eu conectei a uma das forças da natureza, tá? Que é o naipe de paus, o naipe de ouros, o naipe de espadas e o naipe de copas. Porque cada um desses mestres, eles têm uma biografia totalmente diferente. Então, o imperador, ele era muito voltado ao trabalho, a dinheiro, né? Ele fez do Japão um país rico. Então, o elemento dele é o elemento fogo. E o naipe de paus, que rege toda essa parte do dinheiro, né? Então, ouros, que é o elemento terra, eu já fiz a conexão com o segundo arcano, o arcano 2, que é Mikao Sui, que desenvolveu um método que gera saúde e expansão de consciência. Então, a parte de espiritualidade e saúde. O arcano 3, eu conectei ao elemento ar, que é o naipe de espadas. Está ligado ao mental. O Dr. Hayashi era médico. O médico ele tem que ser mental. Se ele for sofrer junto com o paciente, ele vai entrar em depressão. São muitos pacientes. E ele era um militar. O militar não pode ser sentimental. Ele tem que ser frio, né? Então, eu conectei aqui a espadas, ao elemento ar. E Havaio Takata, dizem que ela era toda emotiva, toda puro amor, puro sentimento. Tanto é que ela esteve no Japão na ocasião do desencarne do mestre dela. Ela viajou 10 dias e 10 noites no navio a vapor, do Havaí, para estar presente com o mestre dela. Então, o elemento água, emoções, que é copas. Então, aqui, regendo a parte de relacionamento, tá? E sentimentos, emoções. Então, são 4 cartas. Mais uma, 5. Tá? Então, esse grupo aqui tem 5 cartas. E eu peguei e separei os traços do Honsha Shonen. Traço 1, Honsha Shonen. Traço 2, traço 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, 22 cartas são os traços, mais 5 dá 27. Tivemos agora, né? Dia de Cosme e Damião, dia 27, né? Se festeja o santo das crianças, protetores. Jesus falava das crianças, né? 2 e 7. Na numerologia, você somando dá 9, tá? E o número 9, ele nos remete à perfeição. Nós somos gerados em 9 meses, né? Então, são 9 meses a gestação. Somos a principal criação de Deus, o ser humano. O número 9, ele é perfeito até... O Seireki tem 9 traços. É o símbolo que nos leva à perfeição, porque ele trata o orgulho e o egoísmo. O número 9, ele é perfeito até na matemática. 3 vezes 9, 27, 2 e 7 dá 9. 9 vezes 9, 81, 8 e 1 dá 9. A prova dos 9, tá? Então, o número 9, ele rege, né? O número da saúde também, né? Os profissionais da área de saúde. Ele está ligado ao altruísmo, à fraternidade, à espiritualidade, a maior forma de amor universal, tá? Está ligado também ao símbolo Seireki. O Daikomyo, por sua vez, né?
Ele é o arcano universal, o número 17, que dá 8, que é Lemniscata. E aí fizemos a conexão, né, dos 4 naipes, do baralho simples, os 4 naipes, aos 4 elementos da natureza. Tem gente que utiliza baralho comum como um oráculo, né? Eu já vi gente jogar baralho comum, esse baralho que a gente joga canastra, pôquer e por aí vai. Então, o Imperador Mage, um naipe de paus, que o elemento é fogo, né? Pau, madeira, madeira pega fogo. Né? Regendo a parte de trabalho, eu estou na página 48, material e financeira. Né? Aí o mestre Mikao Sui, o naipe de ouros, né? Que é o elemento terra, do pó vieste, saúde, né? O nosso corpo vem do pó e volta para o pó, né? Do pó viestes, ao pó retornarás. O doutor Hayashi, o naipe de espadas, elemento ar, a parte mental. E Takata Copas, elemento água. Estou na página 49, pessoal. E fiz o desmembramento dos 22 traços do Roncha Zechonek. E agora vocês imaginam, né? 22 combinações. Se 7 notas musicais dá tudo, esse acervo de música musical que nós temos, imagina a gente com 22 notas musicais, se a gente comparar cada letra hebraica, cada mistério desse, cada caminho da Kabbalah judaica é uma nota musical, né? Então, na verdade, é um oráculo que vai nos conduzir, vai nos orientar a fazer de nós pessoas mais felizes, equilibradas e em paz, tá? E eu apresento aqui no livro, né, a maneira de jogar. Aí a pessoa tem que fazer o curso, né, um curso muito simples, que a gente explica como jogar, como preparar o ambiente. E tem muita gente aqui que já fez o curso, só que tudo é muito simples. É um curso que é dado em somente 3, no máximo 4 horas. Acaba dando um pouquinho mais que a gente faz as práticas, né? E aí eu desenvolvi no primeiro momento um jogo que eu chamo do jogo do dia. Esse dia pode ser 24 horas. A energia daquele teu dia, da terça-feira, da quarta-feira, como pode ser o jogo da semana, o só por hoje. Por isso, Tarô do Rei. Kyo-da-Kyo-a, só por hoje. Um dia, 24, o planeta deu uma volta em torno dele mesmo. Ou o só por hoje da Lua. A Lua está cheia, ela fica 7 dias cheia, 7 decrescendo, 7 minguante. Então, o ciclo de uma Lua, 7 dias, pode ser o só por hoje, que é o que a gente faz toda quarta-feira no Grupo Gemo. O só por hoje da semana. Pode ser o só por hoje do mês. São os 4 ciclos. A Lua começou a crescer, para ela começar a crescer de novo 30 dias. Ou pode ser o só por hoje do ano. É o planeta dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, você pode jogar esse jogo, tá? Do só por hoje, que é um jogo que eu desenvolvi, para um dia, uma semana, um mês ou um ano. Tá? Eu queria saber como é que vai ser o ano de 2024. Tá? Inclusive, o pessoal do grupo de estudo Mikao Sui, se quiser, a gente pode fazer isso. Tá? Na primeira reunião do ano de 2024, ou na última reunião de 2023, em dezembro, se vocês quiserem, a gente pode, que a gente tem feito um jogo diferente toda quarta-feira, utilizando pedras, né? E depois tem um segundo jogo, que eu chamo de jogo da realidade trina. Eu boto o Daikomyo aqui, vamos supor que a pessoa tenha uma dúvida com relação ao trabalho. Aí eu boto a carta do trabalho com o Imperador Mage. Aí eu embaralho e tiro 3 cartas. O que nos conduziu àquela questão, a questão presente, e como é que vai desenrolar para o futuro. E tem o jogo do só por hoje, que a gente coloca o Daikomyo sempre funcionando como antena para jogar luz no jogo, coloca os 4 arcanos, aí a gente vai ver a parte de trabalho,
parte de saúde, trabalho, né? Dinheiro, saúde e espiritualidade, a parte mental, relacionamentos e sentimentos. E aí a gente joga, tá? Tira uma carta para cada energia dessa e vê como é que está a energia em todas as áreas daquela pessoa, aquele pessoal. A gente pode, né? O pessoal do grupo de estudos, Mikao Sui, o objetivo do grupo de estudo não é jogar tarô, mas uma vez por ano, a gente pode pegar, se vocês quiserem, jogar a energia, para a gente ver a energia do ano de 2024 para todos nós. Vocês só precisam. Eu estou vendo aqui que vários aqui são do grupo de estudos Mikao Sui, né? Estamos com 20 pessoas no grupo, né? E, atualmente, para que as pessoas eu pudesse jogar para um grande número de pessoas, eu desenvolvi intuitivamente um terceiro jogo. Tá? A Rita e eu saímos, compramos 4 pedras, um quartzo branco, compramos uma ametista, compramos um quartzo rosa, numa loja lá de São Paulo. Compramos agora, no início do ano, tá? E uma amazonita. E dizem, né, os esoteristas, os místicos, que as pedras é que nos escolhem. Então, eu coloco as 4 pedras, tiro um arcano para cada pedra. Em geral, é a Gisela que está me ajudando, ela está me escutando. A gente embaralha e tira um dos 22 traços para cada uma das pedras. E aí a pedra escolhe as pessoas fazem a escolha, né? Tem 4 opções. E aí a energia, né? E algumas pessoas estão me relatando aqui que dá muito certo, né? Minha mãe está impressionada, né? Com o que tem acontecido com ela. Deixa eu ver a Margarete Vidotti. Professor, muito bom relembrar o tarô do Reiki. Faz 9 anos que fiz o curso lá no Instituto, eu lembro de você. Peço desculpas, estou saindo da aula. A Maria continuar até o final, é valiosa a sua atitude de relembrar os cursos de Reiki. Namastê, beijo na alma. Tá? Eu lembro dela. E em Espanha, e que você conheceu a Javier Rojas. Sim, Eneida. Rita e eu, nós dávamos aula. A primeira vez que eu vi o Javier Rojas foi no curso do Inamoto, que eu conto agora, que era um curso de nível 1, mas eram todos mestres de Reiki. E eu estava lá, e o Javier veio. E eu fiz amizade com o Javier nesse curso do Inamoto. Ele veio para aprender. E ele me chamou para dar aula em Barcelona, na escola dele. E Rita e eu fomos várias vezes a Barcelona dar cursos na escola do Javier. E ele fazia os cursos comigo, né, como aluno. Ele é um grande mestre, né? A Rúbia falando o preço da minha sessão aqui em Macapá, R$ 220. A Rúbia dizendo que cobra R$ 220 por um jogo. Minha mãe estava, inclusive, querendo ensinar a neta dela, que é minha sobrinha, a jogar. Olha aí, mamãe, a Rúbia cobra em Macapá R$ 220 para um jogo desse. Tá? Vocês podem trabalhar com tarô, nada impede. E aí a pessoa tem uma dúvida, quer tomar uma decisão, ela vai procurar vocês de novo. Eu tenho alunos que fizeram curso comigo de terapeuta Reiki e começaram a atender profissionalmente. No final, jogam tarô. Eles me relataram que alguns clientes... veio, você está com algum problema? Não, na verdade, eu vim jogar o tarô. Aí aproveitei para receber um Reiki. As pessoas iam pelo tarô. Sim, a Rúbia dizendo que cobra R$ 220, o número 22. Maravilha. Muito bom, tá? Muito bom. Usou numerologia, a Rúbia, né? E é isso, pessoal. Dessa forma, a gente desenvolveu esse oráculo, né? Quando a gente coloca o arcano universal aqui, é o Daikomyo, né? Aqui nós temos 4 arcanos maiores. Imperador Meiji, Mikao Sui, Hayashi e Takata.
Quando a Gisela tira uma carta, são 22 cartas, né? Então, cada corredor desse pode sair 22 cartas. 22 vezes 4 dá 88. 88 na numerologia dá 16. 16, 1 e 6 dá 7. Então, a energia do universo ela é setenária. São 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, aí a lua muda. É o pH 7. Quando não está nem ácido nem alcalino, o número 7 está na química, na física. Isaac Newton pegou 7 cores do arco-íris, botou num disco, girou e ficou branco. Então, encontramos na física o número 7. A biologia, né? O chakra mais sagrado é o chakra do coração. O elemento é ar. Então, quais são os animais que estão no ar? São os pássaros, né? Uma galinha, 3 vezes 7, 21. 3 terrenal. O máximo que ela voa é no vizinho, ele sobe na árvore. Minha mãe cria galinhas. Ela não vai fazer um voo migratório no Canadá e voltar. 3 vezes 7, 21 dias o período de incubação de uma galinha. E o ganso, 4 vezes 7. É um animal muito espiritual, né? O Calçui se ligava muito nos gansos. E o papagaio, 5 vezes 7, 35. O avestruz, 6 vezes 7, 42. O côndor, 7 vezes 7, 49. É o animal mais imponente que a gente encontra nos Andes. Então, o número 7, a gente encontra aí, são 7 maravilhas do mundo. A Bíblia fala em 7 trombetas, 7 castiçais. O Chokurei, ele é regido pelo número 7. Tá? Nós temos 7 principais chakras: Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Ajna e Sarasvara. Temos 7 principais glândulas do sistema endócrino: glândulas suprarrenais, glândulas sexuais, glândulas pancreáticas, timo, tireoide, pituitária e pineal. Então, o universo ele é regido pelo número 7. E na numerologia desse oráculo, tá? A gente tem essas possibilidades, 22, 22, 22, 88, que acaba dando 7. Então, esse oráculo ele está em perfeita sintonia com a energia do universo, com as leis espirituais. Ele funciona muito bem. Mikao Sui, eu não vou dizer para vocês que Mikao Sui usava esse oráculo. Isso é o que veio para mim no caminho de Santiago depois que um monge budista, está vivo ainda, o Inamoto, tá, me disse, num curso que Rita estava ministrando, que cada um daqueles traços do Hon Shazeshonen estava conectado. Rita colocou aqui, ó. Mariana de Souza, amei o curso, tiro as cartas quase todo dia. A Mariana, tá? Mariana fez o curso, tá? Ela fez o curso do Tarô do Rei, ela participou do centenário. Rita colocou uma fotografia de um curso de Tarô do Rei. O curso do Javier. Eneida, lá no grupo do WhatsApp, você vai ver o Javier. E esse curso de tarô, nós demos esse curso lá em Barcelona, na escola do Javier, que é a escola dele. Ele fechou essa escola. Hoje ele trabalha mais online. Questão de pandemia, né? Então, Rita colocou aqui, inclusive tem uma fotografia, o Javier está do meu lado direito. Ele está jogando aqui. É a versão espanhola do livro, tá? Ela colocou mais uma foto do Javier. Na verdade, Javier, Rita e eu, a gente se tornou amigos, né? Mas tudo começou num curso de um japonês lá em Madrid. Esse curso de tarô do Reiki, em Barcelona, foi em 2015. Faz 8 anos. E aqui está o Inamoto fazendo a minha sintonização e o Javier estava presente, tá? Rita colocou aqui a história das abelhas, ó. Procurem se ligar nisso, hein?
Se as abelhas desaparecerem, quem falou isso foi Albert Einstein, da face da Terra, e a turma fica jogando veneno aí nas culturas, né? E as abelhas morrendo. A humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Albert Einstein. E as pessoas brincam com a natureza, né? Uma abelha é um animal muito sagrado, hein? E produz esse alimento que não estraga, né? Bom, vamos aqui à dúvida da Adriana. Deixa eu ver se a Adriana me escuta, está me escutando. Vamos ver o que ela pergunta aqui. Boa tarde a todos. Muita paz e luz. A Adriana, ela faz parte do grupo de estudos Mikau Sui. Então, amanhã é dia de reunião, né? A Gisela, não sei se ela continua me escutando. Deixa eu ver aqui. A Gisela está me ouvindo. Já está convidada, Gisela. Eu não preciso amanhã te convidar. Amanhã, às 18h30, por gentileza, tá? Você vem aqui para a gente fazer a reunião, né? Juntos. Então, a Gisela, ela está fazendo uma pergunta, porque a gente tem jogado o tarô toda quarta-feira. Mestre, ao jogar o tarô do Reiki, sempre é necessário levar ao consulente os dois lados, positivo e negativo? Exatamente, pessoal. Tudo na vida tem uma polaridade, né? Eletricidade. São 2 pinos. Se você corta o negativo, não vai funcionar. Tá? E uma carta dessa, um arcano desse, ele tem o lado positivo e o lado negativo. A gente estava jogando, me lembro, e eu acho que a Miriam Muniz está me ouvindo aqui. Está aqui a Miriam Muniz. E a sobrinha dela, que faz parte do grupo de estudo, começou agora, quarta-feira passada, está vivendo um momento delicado nessa área de relacionamentos, sentimentos. E calhou que ela escolheu a carta, que foi a Amazonita. Se eu não me engano, foi a Amazonita que ela escolheu. A Pedra Verde. Que saiu a Takata, que era relacionamento. Na hora eu lembrei dela, e ela falou que tinha escolhido. Quando a Gisela pega, lembra, Gisela? Tira o traço de número 16 do Roncha Zechonen. Alguém lembra qual é o arcano 16? A torre, né? Mas para chegar no 17, que é a melhor carta, a pessoa tem que é o despertar, né? O renascer da Fênix. A pessoa às vezes tem que passar por aquilo, destruir tudo para reconstruir. E aí eu sabia que era uma carta negativa, tá? Que tem o lado bom. Naquele momento eu procurei colocar para a sobrinha da Miriam que me escuta o lado positivo daquela carta. Porque é uma carta ruim. Eu fiz uma vivência quando eu completei 60 anos, eu já estou caminhando para 63, né? Eu caminhei com Rita 358 quilômetros. E todo dia eu pegava uma carta do Roncha Zechonen e botava no meu timo. E eu ficava 2, 3 dias andando com aquela carta. Quando eu cheguei na carta de número 16, foi o momento mais difícil da minha caminhada com Rita. E mais mexeu comigo emocionalmente. E aí eu adoeci, tive que parar. Minha mãe nem sabe. Peguei uma pneumonia no meio das montanhas. Tive febre, todo mundo pensando que eu estava com Covid, há 2 anos atrás, né? E é uma carta que ela é negativa, mas ela tem o lado bom. E as cartas boas, a própria estrela, que é uma carta boa, tem um lado ruim. Então é importante, viu, Adriana? Se você for fazer um trabalho profissional, quem está fazendo o trabalho profissional? A Rúbia. Ela falou que está cobrando R$ 220 para jogar o tarô do Reiki. E vale, vale. Às vezes a pessoa evita tomar uma decisão que possa comprometer, possa dar um prejuízo muito grande, montar uma empresa e a empresa não ir para frente, casar com a pessoa errada, até descasar.
Então, não é muito. Não é nem pelo jogo, é pelo tempo da pessoa. Quanto é que vale o nosso tempo? A gente tem que ir ao dentista, médico, se vestir, se alimentar, pagar a conta de luz. Ela não está cobrando caro, não. Então, aqui eu estou mandando um recado para minha mãe que quer ensinar, tá? Ela quer ensinar uma neta dela a jogar para a neta ter uma renda. Vocês podem jogar o tarô. Lembrando que vários reikianos fazem uso do tarô. Isso atrai os clientes. Minha mãe gosta, adora quarta-feira, quando a gente faz os reijus. Mas ela faz questão de que tenha o tarô no final. Tanto é que eu pergunto, o objetivo não é jogar tarô quarta-feira. Pergunto, vocês vão querer o tarô e todo mundo quer o tarô. E aí, mas será? Aí as pessoas vão perguntar, será que o tarô funciona? Eu não quero convencer ninguém que o tarô funciona. Mesmo porque eu sou engenheiro, e quando Rita me falou a primeira vez de tarô, eu não acreditava. Até que a gente foi para Portugal e a gente fez uma vivência de 22 dias. Primeira vez que eu fui trabalhar em Portugal com Rita. Mais de 20 anos. E no final do dia, ela lia para mim sobre aquela arcano e tinha tudo a ver com o que tinha acontecido. Buda, né? Eu acabei tendo uma conexão também. Eu não tenho uma religião específica, mas eu me liguei a várias religiões, gosto de várias, admiro, né? A melhor religião é aquela que torna você um ser humano melhor. Se você precisa ser budista, espírita, shintoísta, umbandista, para ser um ser humano, aquela é a melhor para você. Na verdade, eu gosto do Reiki, né? Einstein falava que a religião do futuro será cósmica. Mas eu tenho uma ligação com o budismo. Rita e eu fomos iniciados no budismo lá na Índia, na comunidade do Osho. Somos sannyasis. Recebemos o nome budista. Meu nome é Swami Deva Balan, meu nome budista. Rita é Ma Anandi Devika. Por que eu estou falando do budismo? Porque Buda, ele curava a gente, como Jesus curou. Buda nasceu antes de Cristo, 620 anos antes de Cristo, e morreu em 543. E Buda curava, mas é possível curar? Jesus, quando curava, Jesus disse o seguinte: todos sou eu e vocês. Todos poderão fazer exatamente como eu faço e até mais. Tá? E Buda, ele nos deixou uma coisa muito importante, que me fez me conectar mais a ele. Nunca, olha o que Buda falou, nunca, nunca é nunca. Acredite em nada, nada é nada. Que mestre nenhum fale sem antes vivenciar. Então a gente começou a jogar o tarô do rei, que minha mãe não tinha experiência com o tarô do rei. E amanhã nós já vamos para o sétimo encontro. Vamos estar jogando o tarô pela sétima vez. E ela começou a observar que dava certo. E a observação fez ela acreditar no tarô do Reiki. Hoje, quando eu dou aula de nível 1 de Reiki, eu não quero convencer ninguém que o Reiki funciona. Eu já quis, hoje eu não quero mais. Eu falo assim, comecem a usar em vocês e nas pessoas e observem. Se funcionar, venham fazer um nível 2. O tarô do Reiki é a mesma coisa, pessoal. Eu não quero convencer ninguém. Falo, vocês joguem. Se der certo, continuem jogando. Agora, a Rúbia resolveu trabalhar com o tarô. Eu nem estava sabendo disso. Ou se ela me falou, eu esqueci. Ela não ia trabalhar. A Rúbia é uma mulher séria, né? É uma profissional. Uma enfermeira, né? Ela não ia trabalhar se o tarô do Reiki não funcionasse. Cobrar R$ 220 para dar uma informação furada para uma pessoa. Então é isso, pessoal. A Vera dizendo o Ciampone que precisou sair. E assim eu tirei a dúvida aqui da Adriana Munhoz. Você estava presente quando a sobrinha da Miriam tirou uma carta negativa
E aí eu comecei a colocar o lado positivo da carta. Mas, da mesma forma, quando for uma carta positiva, que eu me lembro que, para mim, saiu o arcano 17, que foi o quartzo rosa. O arcano 17 tem um lado negativo. É uma carta boa, mas tem um lado negativo, que ele fala em doença, mas que eu ia superar. E essa questão de pele, né? Eu, como engenheiro agrônomo, minha infância não existia protetor solar. A mãe da minha mãe é holandesa, pele clarinha. E a minha avó, a mãe da minha mãe, teve o mesmo problema de pele. Veio morar no Brasil, né? Teve que operar o rosto. Ela ia todo dia tomar sol. Ela gostava de tomar sol. E ela acabou tendo um problema de pele. Operou a pele do rosto. Minha mãe estava me lembrando isso essa semana. A minha avó, né? A Bárbara Artagão. Bárbara é taróloga, né? Profissional, fez curso com Rita, gosta muito. E está conosco também no grupo Gemo, né? Fez todos os cursos de Reiki conosco. Recentemente ela perdeu o marido dela, está de luto. É isso, pessoal. A Rúbia está dizendo que as minhas clientes estão adorando. E você vai ver, Rúbia, que a pessoa surge uma dúvida, ela vem tirar. Ela não toma mais uma decisão sem consultar o oráculo. A Rúbia falou que as clientes estão adorando. Bom, eu pergunto a vocês, vocês querem fazer alguma pergunta a mais? O objetivo não é jogar tarô, né? Faltam 9 minutos para expirar o nosso tempo, eu nem dei intervalo para vocês, mas qualquer dia aí eu convido vocês para jogar um tarô conosco às quartas-feiras, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então eu vou me despedindo de vocês, tá? Chegamos a ter hoje, eu cheguei a ver aqui 22 pessoas no grupo, né? A gente falando tanto do número 22 e chegamos a ter 22. Algumas pessoas precisaram sair. Estamos com 18 agora, tá? E eu vou me despedindo de vocês, quase. Eu ainda vou trabalhar hoje. Tem uma coisa importante para fazer. O trabalho que tem que ser entregue amanhã cedinho. Vou agradecendo a presença de todos vocês, tá? Que Deus abençoe. E até a próxima reunião, né? Tutorial do Tarô do Reiki, se Deus assim permitir, tá? A Eneida, de Porto Rico. Gratidão, mestres. Um forte abraço. O Jorge, do Equador. Muitas graças, Johnny e Rita, abraços. O Jorge morou no Brasil. Rúbia, lá de Macapá, gratidão, queridos senseis, Johnny, Rita e demais colegas. A Rúbia, lá do Amapá, as minhas clientes estão adorando. Laura Herrera, tive a alegria de conhecê-la pessoalmente, até então conhecia só online. Gratidão, mestres, boa noite a todos. Ela veio participar de cursos presenciais no Rio de Janeiro. A Josane, muito querida, né? Obrigada, muito bom. Ela, para quem não conhece a Josane, ela é secretária há muitos e muitos anos da nossa querida Alcione, a cantora da Marrom, né? A Suzana Farias, gratidão sensei, a Marisa Paz de Barros, a meia aula, boa noite, muito obrigado. Fátima, gratidão mestre. Adriana Munhoz, adorei o tutorial, gratidão, boa noite a todos, bom descanso, paz e luz. A Bárbara Artagão, gratidão, mestre, boa noite a todos. A Luana, gratidão pela aula, mestre, sempre em todas as aulas eu aprendo algo. A Bárbara informando que a internet caiu, mas ela conseguiu voltar. A Adriana Munhoz agradecendo aqui também. Vera Ciampone agradecendo, dizendo que precisou sair. A Fátima agradecendo. Gratidão, mestre. Fátima agora está morando no sul da Bahia, né? Acho que em Porto Seguro. Eu quase não tenho mais visto a Fátima, mas chegou aí para o Peru. A gente falou de uma pessoa, me lembro da Fátima fotografando tudo lá no Peru.
Sérgio Lobão, querido amigo, gratidão, mestre Johnny e Rita, boa noite a todos, excelente aula. Muito bom, tá? A Bárbara agradecendo. Eu vou me despedindo de vocês às 20h54. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. E até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Tá? Um beijo no coração.